Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom dia. Hoje, 2 de janeiro de 2026, né? Segundo dia dessa locomotiva chamada Locomotiva 2026. Aqui estamos abordando uma série de mensagens para reflexão, para o seu coração, uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem cristocêntrica, para levar você a refletir. Esse é o nosso intuito. Aqui não estamos tratando de questões teológicas, de discussões teológicas, de pensamentos teológicos. Nós estamos aqui apenas com o intuito de levar uma palavra para o seu coração. E você que está aqui, tem me acompanhado, tem me dado o carinho de estar aqui comigo, agradeço, que Deus te abençoe, que te guarde, a você, a sua família, sou grato de coração. Fique aqui comigo. E você que está aqui e não é inscrito, não se inscreveu, se inscreve no canal, ajude a fortalecer o canal. Compartilhe com outras pessoas para que possam ouvir uma mensagem pura, genuína, apenas uma mensagem sem misturas, sem filosofias humanistas, mas apenas a mensagem pura e simples da palavra de Deus. Simples, mas não simplista. Uma mensagem que tem o objetivo de chegar ao seu coração. Nós falamos, nessa série de mensagens, nós falamos primeiro que a segurança do amanhã está em Deus. Essa mensagem aí já, modéstia, tem já mais de 20 mil visualizações, né? E aí falamos depois sobre o contentamento, a verdadeira riqueza do cristão. E hoje eu quero falar com você sobre o tesouro do coração. Onde está o teu tesouro? Deus está acima de tudo? Para quem me acompanhou mais cedo, eu fiz a transmissão direto, ao vivo. Mas é algum probleminha ali, a gente está refazendo, está gravando. E vamos pôr aqui para o coração para que vocês façam uma reflexão à luz da palavra de Deus. Então vamos lá, você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, familiares. Tenho certeza que você ouvirá aqui apenas a mensagem genuinamente bíblica, sem qualquer discussão teológica. Tá bom? Deus te abençoe. Então eu quero falar com você hoje sobre onde está o teu tesouro. Deus está acima de tudo. E temos o texto base, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Eu quero fazer uma afirmação aqui, começar com uma afirmação, que é assim: meus amigos, toda a vida é guiada por aquilo que o coração mais valoriza. O que eu quero dizer? Aquilo que está no seu coração é o que guia a sua vida. Se o que está no seu coração é ter posse, é ter riqueza, é acumular,
é isso que vai guiar o seu coração. Se o que está no seu coração é fazer viagem pelo mundo, viajar, é isso que vai guiar a sua vida, vai nortear a sua vida. É o que está no seu coração. Então toda a vida ela é guiada por aquilo que o coração mais valoriza. Agora, aqui no texto, Jesus não está falando apenas de dinheiro. Jesus está falando de prioridades, de afetos, de direção de vida. Se você ler todo o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai ao capítulo 7, você vai ver Jesus ensinando como deve viver quem pertence ao reino de Deus. A ideia central do texto é sobre aonde você coloca o seu coração. O problema não é ter coisas. O problema é quando as coisas têm o nosso coração. O problema não é você possuir, você pode possuir, você deve ambicionar subir de vida, melhorar, ter carros bons, ter casa boa. Você deve, é óbvio, é louvável que você tenha a boa ambição de crescer honestamente, trabalhar, possuir, tudo certo. Esse não é o problema. O problema é quando essas coisas têm o seu coração. Ele retém o seu coração. Quando a sua posse domina o seu coração. Quando isso está acima de qualquer coisa, está acima de Deus. E Jesus, ele apresenta dois tipos de tesouros e revela que o coração sempre segue um deles. O perigo dos tesouros terrenos. Mateus 6,19. Olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O que são os tesouros na terra? Tudo aquilo que promete. Promete segurança, identidade, valor pessoal, como dinheiro, status, reconhecimento, sucesso e até ministérios, quando ocupa o lugar de Deus. Quando isso toma o coração acima de Deus. E eles são perigosos. E por que são perigosos? Jesus, nesse texto, ele aponta 3 fragilidades. Traça, que é corrida pelo tempo. Ferrugem, onde as circunstâncias destroem. E ladrões, que são as perdas inesperadas. E há muitos ladrões, ladrões de alegria, aos ladrões de felicidade, aos ladrões de paz. Quando você acumula essas coisas acima de Deus no seu coração, essas coisas roubam a sua comunhão com Deus, roubam a sua paz, roubam a sua tranquilidade. Salomão diz em Eclesiastes 5,10 que quem ama o dinheiro jamais se farta, o coração quer sempre mais. A gente disse sobre o contentamento na mensagem passada que não é o dinheiro que é o mal, a raiz do mal. É o amor ao dinheiro, o apego exagerado ao dinheiro. E quando isso toma o seu coração, só resta retroceder e pedir misericórdia a Deus e voltar atrás. Porque senão leva à ruína, e principalmente à ruína espiritual.
Tudo aquilo que é terreno é instável. Tudo que é dessa terra, tudo é instável. E quando Deus não está no centro, o coração vive inquieto, nunca está farto, nunca está preenchido, nunca está bom. Mas quando Deus está no centro do seu coração, você se aquieta. Há um controle, porque Deus é suficiente na sua vida. O chamado a acumular tesouros no céu. Jesus nos chama a acumular tesouros no céu. Ora, nos dias de hoje, com as pregações antropocêntricas que você tem que possuir, que você tem que ter. Uau. Direto isso. Essa mensagem parece que ficou esquecida. Mas é Jesus que está falando. Não é um coach. Não é um pastor, não é um super pastor. Não, é Jesus. Mateus 6,20. Eu vou ler, mas escute Jesus falando. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Vida vivida para a glória de Deus, é isso que significa tesouro no céu. Vida vivida para a glória de Deus. Obediência sincera. Relacionamento com Cristo a ponto de Ele ser o seu tudo. Isso é um tesouro. Prioridades eternas. A sua salvação, o nome escrito no livro da vida, a comunhão com Deus. O gozo de ter Deus, de ter paz. Mesmo em meio a dificuldades, em meio às crises. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se não me falha a memória, e como a memória falha, vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse tesouro é seguro? Por que esse tesouro é seguro? Primeiro, não se perde. Segundo, não depende de circunstâncias. 3, não pode ser roubado. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz que esta é uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível. Quando Deus, Ele é o nosso maior tesouro, nada mais precisa ocupar o primeiro lugar. Isso não quer dizer que você não vai possuir, não vai conquistar. Vai sim. Vai sim. Só que o primeiro lugar no seu coração está Deus acima de tudo. Está entronizado no coração. Ele é o rei. Ele determina. Mas deixa eu te falar mais uma coisa. O coração, ele é revelado e não enganado. Como, pastor? O coração aparece no uso do tempo. O coração aparece nas preocupações. E o coração aparece no que gera alegria ou medo.
Não à toa, Salomão diz em Provérbios 4, 23, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Jesus inverte a lógica comum. Se já era naquele tempo, muito mais hoje, na era do consumismo, na era do egoísmo, na era do antropocentrismo, o homem no centro. Mas Jesus inverte essa lógica. Não é o coração quem escolhe o tesouro. É o tesouro que revela o coração. O que está no seu coração, ele vai ser revelado. E eu quero te chamar para uma reflexão. O que ocupa o teu pensamento? Isso serve para mim também. O que ocupa os meus pensamentos, os nossos pensamentos? O que mais temos a perder? Onde depositamos a nossa esperança? É uma reflexão. Pergunte a você mesmo. Mas precisamos ter uma vida ordenada com Deus acima de tudo. Quando Deus está no centro, o dinheiro vira ferramenta, não Senhor. Ele trabalha a meu favor. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pense nisso. O trabalho vira vocação, não identidade. Deixa eu voltar lá. Gosto sempre de ir lá na mensagem para que nós tenhamos mais convicção do que você tenha mais convicção. Colossenses 3:23 diz: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. Os sonhos se submetem à vontade de Deus. Seu sonho, você tem que sonhar. Você tem que desejar. Mas o seu sonho deve ser submetido à vontade de Deus, em primeiro lugar. Mas isso se Deus estiver no centro do coração. Porque se não tiver, o seu sonho está alheio à vontade de Deus. Como, pastor? O Senhor é da tua vontade. O Senhor abençoa isso aqui. Isso quando Deus está entronizado no seu coração e Ele comanda. Irmãos, Deus não aceita o segundo lugar. O nosso texto, Mateus 6, dessa vez no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Não podeis servir a Deus e a mamão. Ninguém pode servir a dois senhores. Deus não quer ser apenas importante na sua vida. Ele quer ser supremo. Ele tem que estar acima de tudo.
ele deve ser a sua primeira escolha, a sua principal escolha, ou até mesmo a sua única escolha. E aí ele determina tudo na sua vida. Primeiro servir a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a fidelidade. Escolha Deus acima de tudo. E tu terá um ano de 2026 ricamente abençoado por Deus. Essa locomotiva de 2026 será uma viagem agradável, abençoada. Haverá dificuldades, haverá lutas, mas Deus está no controle da locomotiva de 2026. Então, recapitulando para encerrarmos. Tesouros terrenos passam. Tesouros eternos permanecem. O coração sempre segue aquilo que mais amamos. Ame a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, em nome de Jesus. O maior problema, amigos, irmãos, amiga e minha irmã, o maior problema da vida cristã não é o que possuímos, mas é o que nos possui. E eu quero deixar outra reflexão. O que é que te possui? Eu quero insistir no convite à reflexão. Aonde está o teu tesouro? Deus ocupa o lugar mais alto do teu coração? Ore comigo, por favor. Senhor Deus, Tu nos sonda e nos conhece. Sonda o nosso coração, Senhor. Mostra-nos se tem algo ocupando o lugar que é teu, que pertence somente a Ti. Se tiver, faz-nos arrancar de lá. E que seja o Senhor em primeiro lugar. Ajude-nos, ó Deus, a amar a Ti mais do que as coisas. E as coisas serão consequências da Tua busca. Ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino, a viver com o coração, meu Deus, firmado em valores eternos. Seja o Senhor nosso maior tesouro. Seja o Senhor nosso maior bem. Seja o Senhor nosso maior amor. Seja o Senhor a nossa riqueza, não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o Brasil. E que no ano de 2026, essa locomotiva de 365 dias seja com muito amor e com muito de Deus na sua vida. É o que eu desejo para você e para a sua família, para a sua casa. Deus abençoe o Brasil.